Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente encerra o assunto de atletismo, como mais algumas das modalidades. Vamos citar aqui alguma, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está. Deixa eu abrir. Pronto. Aqui. Bom, aí a gente vai falar agora, essa é a aula 7, de saltos, onde o objetivo é superar os adversários saltando mais alto ou mais distante, impulsionados pela força do corpo. E provas combinadas, que premia o atleta mais versátil, que consegue um bom desempenho e maior pontuação geral em todas as modalidades. E aí vocês vão ver que a gente vai falar de provas para homens, que são 10 modalidades em 2 dias, e mulheres, 7 modalidades em 2 dias. Bom, vamos começar falando sobre os saltos, e um dos saltos que existe é o salto com vara. É um evento do atletismo, onde os competidores usam uma vara longa e flexível para alcançar maior altura e passar por cima de um sarrafo. Esse salto ele tem 4 fases, que aqui eu deixei as imagens para vocês verem a corrida nessa pista. Aí depois, nessa pista, no finalzinho, ela tem como se fosse um encaixe, uma caixa, para encaixar a vara, para ter a impulsão, que vocês estão vendo aqui no segundo slide. E, por fim, a transposição, que é a terceira fase, né? Que é onde ela tem que, o atleta ele tem que transpor essa vara, que ela é móvel, né? Porque, de repente, se ele não conseguir transpor e ele bater nela, ele não é machucado, né? A vara cai junto com ele. E aqui, por fim, a queda, que é a última fase dessa modalidade esportiva do atletismo, que é o salto com vara. Nesse esporte, nós temos uma Renata Müller, acho que é isso, que ela foi medalha de ouro aqui no Brasil, e também temos o Thiago, né, que também foi medalhista aqui nessa modalidade do atletismo no Brasil. Desculpa, não foi ele não, foi outro. Já eu falo para vocês quem foi. Salto em altura. O esporte, tem gente que confunde um pouco. Só que vocês estão vendo que o salto em altura, ele não tem nenhum instrumento, não tem a vara, né, que seria para impulsionar para uma altura maior. O que ele utiliza é a impulsão do próprio corpo. É muito semelhante, porque também tem aqui um esportista não terá nada para auxiliar na sua impulsão. Ele terá 3 tentativas para saltar de uma barra suspendida por 2 postes, cada altura do sarrafo. Vocês sabem que, tipo assim, tem os atletas e cada hora vai aumentando essa vara para quem é que alcança nesse dia, nessa competição, quem alcança a maior altura, sem derrubar essa barra que fica aqui nesses 2 postes. É super fácil, super tranquilo, super fácil falar, né? Mas fazer não é tão fácil, é muito complicado. Bom, aqui nós temos o salto em distância, que também tem suas fases. Todo salto ele tem a parte da corrida, impulsão e depois o salto. Essa daqui também não é por fora, é uma modalidade olímpica do atletismo, onde os atletas combinam velocidade, força e agilidade para saltarem mais longe a partir de um ponto pré-determinado. Eu coloquei essa imagem aqui desse slide para vocês verem que sempre tem uma pista que possa correr. Esse aqui não tem a barra, na verdade ele vai vir correndo, quando chegar essa partezinha branca, ele tem que se lançar no ar com um movimento como se fosse arqueado. Aqui tá, ó, corrida, as fases dessa modalidade. Corrida de impulsão, que é quando chega aqui no últimozinho, o voo, que é a parte que tem que dar impulsão, que vai te dar a distância maior para cair, e a queda por fim. O que tem que colocar? O que conta? Onde o calcanhar bate. Então, aqui, ó, nessa caixa de areia, tem uma régua, aqui a lateral, e onde o pé bate, na verdade, a última parte do corpo bate no chão,
é considerada a distância que ele conseguiu. O salto dele é medido a partir dessa caixa aqui, tá? Aqui a gente tem a Magi Mauri, é uma das atletas que conseguiu, uma atleta feminina que conseguiu medalha de ouro aí nos Jogos Pan-Americanos. Ela é muito conhecida aqui no Brasil por isso, que foi onde conseguiu os maiores feitos, tá? Salto triplo é outro tipo de salto porque é diferente. O outro, vocês viram que eles vêm correndo, chega numa certa parte da pista, ele tem que se lançar ao ar. Diferente do salto triplo, porque ele tem que tocar no chão 3 vezes antes de dar essa impulsão no ar. Então, o objetivo é atingir a maior distância possível entre a chamada e a queda, que a chamada é onde tem é como se fosse uma rampinha de impulsão, tipo um jump aqui no final. Devendo o atleta realizar um salto a pé, uma passada saltada step, um salto final jump, que é onde ele se lança para a caixa de areia. A tábua chamada está a 13 metros da areia para os homens e 11 metros para as mulheres. Um dos atletas, aqui tá, eu coloquei uma imagenzinha do slide para vocês verem mais ou menos as fases que tem dessa modalidade, ó. A corrida, aí tem um salto primeiro, ó o jump, olha a perna como diferencia, como já para dar impulsão. E por último, esse é onde ele bate aqui e sai o voo para cair na caixa de areia. Lembra que eu falei para vocês da reguinha? Aqui, ó. Esse atleta aqui nesse slide em si, ele alcançou uma metragem de 17 metros e alguma coisa, que aí não dá para ser específico. Ou foi 18, porque ele está em cima do número do 18, né? Então, isso aí, quem está ali, você está vendo que tem árbitros, que é para olhar justamente onde foi a parte do corpo dele, a última parte onde tocou na areia, que é onde vai ser contada a metragem. Nós temos um atleta que ele já foi numa fase na década de 70, que chama-se João do Pulo, que ele não tinha condições nenhuma, mas mesmo assim ele conseguiu ganhar medalha de ouro e na época ainda bateu o recorde de todos os atletas na época. Ele ganhou medalha nos Jogos Americanos, acho que foi de 75, 77 ou foi 78, em 77, 79. Ele ganhou. Na década de 70 ele conseguiu bater um recorde de 17 metros e 44. Esse recorde foi já vencido há pouco tempo por um outro atleta, tá? Vamos agora seguir. E agora a gente pega a última parte desse dia de hoje, que são as provas combinadas. As disputas são realizadas em 2 dias. As provas combinadas premiam o atleta mais versátil que consegue um bom desempenho e maior pontuação geral em todas as modalidades. Como vocês vão ver aí no livrinho de PDF de vocês, tem essa mesma imagem, né? Que é o decátulo, que chama porque decátulo, que são 10 modalidades. No primeiro dia disputa-se aqui a corrida de 100 metros, depois o salto em distância, que a gente falou hoje, o arremesso de peso, que nós falamos a semana passada, o salto em altura, que nós falamos hoje, e os 400 metros de corrida, que falamos também na primeira aula de atletismo. No segundo dia, ele faz o salto com barreiras, o lançamento de disco, o salto com vara, o lançamento de dardo e a corrida de 1.500 metros. Então, tem que ser um atleta muito bom, a performance necessária para marcar 1.000 pontos em cada prova. Então, quer dizer, o atleta que conseguir marcar mais pontos é o atleta que é campeão, né? Nas mulheres, são 10 modalidades, elas são são 8, né? Então, aí elas no primeiro dia fazem 4 modalidades e no segundo dia elas fazem mais 4, são 7. Então, elas fazem 4 no primeiro e 3 no último, que são os primeiros dias vai ser a corrida, o salto, arremesso de peso e mais uma corrida de 200 metros. No segundo dia, ela faz o salto em distância, lançamento de dardo e mais uma corrida de 800 metros. Vocês viram que é um pouco menos que os homens nas corridas, né? Que são 200 metros e 800 metros. Um pouquinho menos. E aí a gente encerra o assunto de atletismo hoje. Semana que vem a gente vai fazer a atividade que está lá no PDF do livro.
para vocês um bom dia, um bom final de semana. E, pessoal, agora é cobrada a frequência. Então, coloquem aí um ok, me dê um retorno para eu saber quem é que está vendo esse vídeo e quem está participando da aula para eu dar a presença na aula, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem e fiquem com Deus.